Eu quero ensinar você a fazer uma emenda em um cabo de energia corretamente, ou seja, seguindo padrões Senais e também NBR 5410, que é a norma que a gente tem nessa parte de eletricidade. Então aqui no vídeo você vai aprender a fazer esta emenda, também conhecida como rabo de rato, tá vendo? E ela fica muito firme e provavelmente é uma das que mais se usa aí pelos eletricistas. E também tem essa daqui, que é uma emenda de prolongamento, ou seja, ela tem uma força mecânica muito grande. E se você perguntar para mim que você faz uma emenda assim, de qualquer jeito, e que fica muito bem, preste atenção, ela tem perigo de pegar fogo na sua emenda e grudar todos os fios juntos. Por quê? Porque funciona assim, mecanicamente a gente tem que apertar muito bem e ela tem que estar travada de uma forma que ela não solte. Uma vez que ela soltar, ela vai criar um ponto de aquecimento. Esse ponto de aquecimento, porque a corrente vai estar passando e vai ter mau contato, ele começa a derreter fita isolante e aí você tem um cabo encostado junto com o outro assim e ele começa a derreter o outro cabo. O que acontece? Vai ter fuga de eletricidade de um cabo para o outro, ele vai entrar em curto, não necessariamente vai desarmar o disjuntor, acredite em mim, muitas vezes não desarma o disjuntor, por isso que instalações elétricas, residenciais e prediais muitas vezes pegam fogo, porque ele não atinge o pico de corrente para o disjuntor desarmar. Então, por exemplo, o disjuntor de 16 ou 20 ampere, ele vai desarmar quando tiver um curto que chegue a 16 ampere ou um pouco mais. Aí depois de alguns segundos ele desarma. E o que pode acontecer, se a fuga de corrente for baixa do que o disjuntor está ali estabelecido, ele começa a derreter o cabo e vai aquecendo, aquecendo, derretendo tudo até pegar fogo. Uma hora pode ser que ele desarme o disjuntor, mas nessa altura do campeonato com certeza já pegou fogo a sua instalação. Então, vamos lá que eu vou ensinar você a forma correta de fazer e fica atento aí para as dicas, hein? Vamos lá! A primeira delas eu vou fazer aqui essa emenda chamada de rabo de rato. Eu vou lembrar que esse padrão aqui eu aprendi no Senai e tem o padrão NBR 5410 que diz que quando fizermos uma emenda ela tem que ter no mínimo 6 voltas para ter uma força mecânica muito boa e também não haver mau contato. Eu já vou falar para você o seguinte, no caso dessa emenda, tá vendo? Ela começa a ser emendada aqui embaixo, olha. Ok? Ela está começando aqui. Se você acha que a corrente elétrica ela vem pelo cabo e ela passa tudo por aqui, depois ela vem para o outro, você está enganado. A corrente elétrica, ou seja, a tensão que seja 127 ou 220 volts, ela vai chegar por aqui, ela é transferida imediatamente nesse primeiro contato aqui e depois ele segue para os demais. Porque temos que firmar mecanicamente que ela esteja travada para não haver uma folga aqui muito grande. Por mais que eu desenrole ela assim, a próxima curva ela está muito travada, olha, não tem mau contato. O mau contato, para você ter ideia, seria esse aqui, olha. Eu estou simulando aqui que eu soltei, ó. Isso aqui é um mau contato, tá vendo? Essa parte do cabo, ela está tendo mau contato aqui e isso, ela vai tentar passar a corrente de um para o outro com folga. Ele vai aquecer e vai dar curto. Então, temos que eliminar isso, tá bom? Fique atento. Eu vou decapar o fio numa distância que eu consiga dar as voltas. Não tem problema você pecar pelo excesso de segurança, tá bom? Então, eu vou cortar aqui mais ou menos uns 8 centímetros. Dica importante, você não pode fazer nenhuma emenda com os cabos do filamento solto, você tem que torcer ele. Torcer bastante, tá? Ele tem que ficar rígido, olha, tá bem torcido. Se você não conhece, esse daqui é um alicate decapador, ele consegue decapar o cabo sem mastigar os filamentos. Lembrando que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas para cada filamento do cabo, ou seja, esses aqui, tá vendo? Cada cabo tem um conjunto de filamentos de cobre. Para cada filamento desse, ele conduz uma média de 1 ampere de corrente. Então, se você quebra alguns aqui e o cabo, ele é projetado para conduzir 20 ampere, você vai perder a capacidade dele. Você acaba rompendo aqui alguns filamentos, que o cabo aguentaria 20 ampere, você coloca um disjuntor 16 e você rompeu 8 filamentos. Então, o cabo, ele não vai conseguir passar toda a corrente que ele foi projetado. Tome cuidado para isso, tá? Torci os cabos para a direita, tá bom? Torci bem, os dois. Só que agora, para mim montar ele, eu não posso ir girando ele no mesmo sentido que eu torci. Eu tenho que fazer ao contrário. Por quê? Para que dessa forma, fazendo o contrário, a minha torção ela se mantém no momento que eu estou enrolando. Se eu fizer no mesmo sentido, ele começa a tirar a trama e vai ficando tudo solto. E é assim que fazemos. Normalmente você faria assim, tá vendo? E iria torcendo. Errado. Tem muitos profissionais que fazem isso e está errado. Vou tentar mostrar aqui com a câmera reta. Você faria assim? Errado. Assim, tá vendo? Ó, um X bem grandão. E aí, eu vou ter que virar aqui, tá, pessoal? Por causa da câmera, ó. Ele tá bem assim, olha. Eu quase encosto aqui
Tá vendo? Eu não tô encostando totalmente, tô deixando um pouquinho assim. E aí, olha, eu começo a torcer ele bem inclinado, olha, no sentido contrário. Observa como o nó fica perfeito, tá vendo? Ele tá bem torcido e mecanicamente ele já travou. Olha o ângulo que eu estou deixando ele praticamente na horizontal, porque dessa forma, cada torção que nós vamos fazer, ele vai ficar bem próximo um do outro, isso mecanicamente trava ele. E obviamente, você precisa colocar um pouco de força para que ele mantenha travado aqui as curvas, olha. Pode ver que até o finzinho eu estou mantendo ele, olha, quase na horizontal. Joia, cheguei no fim. O que eu devo fazer? Bom, vou falar pra você, o padrão é assim. Você vai vir com o alicate universal, ó. Pego aqui nas pontas, nas duas pontas, assim, olha. Pode pegar até um pouco mais pra dentro, tá? Seguro aqui e dou uma torçãozinha a mais para certificar que ele travou mecanicamente todo o cabo. Essa ponta, vamos cortar ela. Olha como ficou, consegue observar? Ficou muito bem torcido e olha, não existe folga. Mesmo se ele viesse a folgar aqui, porque é a primeira curva, ele não folga nas demais, isso é importante. Ele não poderia folgar em todas, tá? E quando você fizesse assim, todas as curvas, elas estivessem mexendo. Se caso acontecer isso, você desfaz imediatamente e refaz novamente. A norma pede que tenha no mínimo 6 curvas, 6 torções. Como você pode ver, olha, 1, 2, 3, 4, tem um monte aqui. Eu peco sempre pela segurança e não há problema nisso. Para finalizar, vamos pegar o alicate com o cabo aqui quase pela metade. Vou torcer ele aqui, vou fazer uma curva, olha, tá? Estou usando um alicate universal. Fecho ele aqui, encosto. Tá vendo que eu encostei? Agora eu pego o alicate aqui e dou um último apertão, olha. Agora sim, ele está mecanicamente travado. Tá bem apertado. E se você acha que é por aí, não é. Eu vou mostrar agora o outro, como é que faz a emenda de prolongamento, que mecanicamente ele trava. Por quê? Muitas vezes você vai fazer um varal, ou seja, você vai lá no telhado e tem um cabo esticado assim, que um faz uma fase, outro faz outra, e talvez um neutro com o terra. E no meio deles você precisa fazer uma emenda. Essa emenda é chamada de emenda de prolongação. Por quê? Porque ele mecanicamente ele vai travar e você pode esticar que o cabo não se solta. Se você fizer isso no cabo de prolongamento, ou o eletricista seu fizer, não está correto, ele vai soltar, ele vai esticar e vai soltar, e aí sim pode dar curto, pegar fogo e tudo mais, tá? Não pode. E como se não bastasse, agora que eu terminar de fazer a emenda de prolongamento, eu vou ensinar você como que a gente enrola fita isolante em ambos. Essa emenda, também conhecida como rabo de rato, ela tem duas formas da gente fazer a emenda com uma fita isolante, e eu vou falar pra você, não é só passar a fita isolante, tem uma jogada legal aí e eu vou ensinar pra você. Pra fazer a emenda de prolongamento, vamos cortar aqui um pouco mais. Normalmente eu corto beirando aqui os 10 centímetros, para dar certo a quantidade de volta. Vou fazer a mesma torção. O que foi, Lila? Vou mostrar para vocês, cachorrinho aqui. Ô, Lila, fala oi para todo mundo, Lila. Cara, ela tá aqui, ela entrou na minha oficina e ela tá querendo sair, ó. Eu não tô deixando ela sair porque eu tô gravando aqui com o ar-condicionado. Sem vergonha, né? Vai ser sem vergonha. Fala pra todo mundo que você é muito levado e gosta de ficar aqui. Como o outro, né? Eu já falei, gente. Torce bastante aqui pra deixar ele bem rígido. E agora que começa a parte técnica. Bom, este cabo, ele vai ser enrolado no da direita e o da direita vai ser enrolado no da esquerda. Dessa forma, ele fica mecanicamente travado um no outro. Porém, qual é a jogada? A jogada é que ele tem que ter torções em ambos para que as torções sirvam de travas mecânicas e ao mesmo tempo não deixa folgar para não ter fuga de corrente. A corrente elétrica é a que passa aqui pelos cabos, tá? Como eu torci eles para a direita, pode ver que eu cruzei e vou começar a torcer para a esquerda. Mais ou menos no sinal de X, olha, eu começo a fazer a primeira torção em um cabo, coloquei ele para cá e eu vou fazer o mesmo com o outro. Dessa forma, ele já ficou travado. Ó, bem travado. A norma pede 6 voltas no mínimo. Lógico que se a gente fizer 5 voltas fica bom, mas a norma pede 6. Então, vamos lá. Vou começar aqui no primeiro, olha. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No outro agora. E eu tô sempre apertando com força, tá? Não vai fazer isso aqui e deixar frouxo, não. Então vamos lá, contando daqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá vendo? Ótimo. Isso aqui tá super travado, mas o que vamos fazer é o padrãozinho, lógico, Senai, né? Então vamos pegar o alicate bem aqui, olha, no finalzinho, e vamos dar mais uma torcida aqui, olha. Beleza? Torci desse lado e torci desse. Vou apertar os filamentos aqui para não perfurar a fita isolante. E aqui está uma emenda de prolongamento.
Observe a qualidade que ficou. É assim que tem que ficar. Ponto final. Então essa emenda de prolongamento, ele fica extremamente forte, ele não vai se soltar. Você pode passar fita isolante, esticar lá no seu varal e mandar ver, tá? Lembrando que eu vou fazer outro vídeo de como fazer uma emenda de derivação, que é abrir o cabo, fazer uma emenda corretamente para ela não dar fuga de corrente, para não queimar o fio. E vou falar para você que muitos eletricistas nem sabem fazer corretamente. Eu fui em uma casa que o eletricista fez instalação, hein? Eletricista profissional, falou que fez 2 anos de Senai. Também fez na minha casa. Aí o que aconteceu? Que ele fez todas as derivações erradas. Ele decapou o fio de meio centímetro, eu não estou mentindo, e deu 2 voltinhas e passou fita isolante. Não foi à toa que recentemente a gente descobriu que essa mesma casa estava gastando 3 vezes mais, e aí descobrimos que tinha gato em todo lado lá que ele fez. Para isso, acompanhe esses vídeos aí da série do eletricista aí, que eu vou ensinar você a fazer corretamente, pelo menos você mesmo faz de maneira certa. Vou dar uma dica de segurança muito importante. Sempre desarme o disjuntor geral. Sempre. Ah, mas eu tô de sapato. Desarme o disjuntor. Se você estiver em cima de telhado, em cima de forro, principalmente, desarme disjuntor. O maior risco de você sofrer acidente é justamente lá em cima numa escada e cair. Um inscrito acabou dando um depoimento para mim recentemente, falando que ele acabou ficando paraplégico exatamente por conta disso. Então, gente, leva a sério segurança com eletricidade, tá? É muito perigoso. Como passar o fita isolante? É agora. Já vou recomendar para vocês comprar sempre 3M, tá? Eu compro essa fita, ela é mais cara, mas a proteção dela, a qualidade dela ficar grudada é muito maior. Segurança. Lembra que a gente fala muito de segurança? Não vale a pena correr o risco de botar fogo numa casa por conta que você não quis gastar um pouco mais na fita, tá? Provavelmente acho que eu paguei na faixa de uns R$25 nesse daqui, ou 18, não lembro, tá? Mas vale muito. Recomendado que você esteja com a mão pelo menos limpa, tá? Porque se a gente está em cima do telhado, vai sujar as mãos. Então é bom que você, nessa hora de passar fita isolante, lava a mão, molha ela, seca, tá? Para tirar o pó, para não grudar muito na fita. Veja bem, tem 2 maneiras de organizarmos essa emenda aqui, que é o rabo de rato, para poder passar fita isolante. A primeira é assim: se esse cabo ele estiver solto, numa instalação que a gente não tem que acomodar ele para ficar esticado, então o que fazemos é assim, olha, tá? A gente vai deixar ele em pé, já vou mostrar agora. Essa é a maneira mais recomendada para passar fita isolante nesse tipo de emenda, tá? Vou pegar um tanto aqui já de fita isolante. A jogada da fita isolante é assim: começo aqui embaixo e vou esticando, olha, eu tô esticando bastante aqui e começo a subir com ela, esticando, tá? Ó. E vamos passando, pode ver que ele rasgou. Olha, você precisa tomar muito cuidado com isso, ó. Ó o cabo aqui, ó, ele rasgou, tá vendo? Então a gente tem que dar várias voltas aqui, ó, para mim ter certeza que tá isolando ele. É normal acontecer isso às vezes, tá? Mas você tem que ter certeza que vai isolar, ó. Aqui ele já isolou bem. E aí eu começo a subir com ele, olha. Eu tô apertando bastante, tá? Tô pegando na fita. Normalmente eu dou umas 2 voltas no mínimo aqui na parte metálica. Ó, aqui acabou a minha fita. Vou pegar mais. Começo a esticar novamente, vou indo em diagonal, certo? Olha, eu tô com a fita em diagonal e olha só que legal, a gente tem que proteger, na verdade, essa parte do cabo. Por quê? Para ninguém bater com a mão, tá? Eletricistas, tem muitos que nem sabem fazer essa técnica, mas você está aprendendo. E também não entrar água. Qual é a ideia de pressionar bem aqui? Eu já vou explicar para você, tá? Vamos lá. Subi aqui o máximo que der, eu passei um pouco da metade da fita em relação ao fim do cabo. Quando eu cheguei aqui, olha, tá vendo? Ele acabou aqui. Eu vou dobrar essa fita para cá, ó. Olha lá, hein, pessoal, isso aqui padrão Senai, hein? Tô passando exclusividade para vocês aqui, olha. Ó, dobrei, tá vendo? Eu vou torcer aqui, tá vendo? Olha, torci, tá vendo? E começo a virar ele pro outro lado, olha. E aí agora eu vou descendo em diagonal. Tá vendo? Ele aqui, vou descendo em diagonal. E vou torcendo bastante também. Eu vou falar que eu gosto de pecar muito pela segurança, então eu coloco fita isolante aqui. Ó, e vou descendo, 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 tá? Em diagonal. E agora vem outro esquema. Quando você chegar no fim da fita, não estique mais. Só vira ela sem esticar. Porque, vou contar agora. Tá cheio de informações esse vídeo. Por uma simples emenda, como é que pode ter tanta técnica? Eu vou falar pra você, no curso do Senai, a gente ficou mais de semanas aprendendo essa técnica pra ficar boa. Então é bom você dar uma treinada. Quando chegou no finzinho, 2 centímetros ou... uns 2 centímetros ou 3, se eu continuasse esticando ela, com o tempo, ela começa a soltar. Aí ela pode desenrolar. Então no fim, a gente não estica mais, a gente dá a volta com ela frouxa, porque ela gruda e não vai soltar mais, ó, legal. Por que eu aperto muito? Olha como ficou. Por que eu aperto?
esteticamente fica bonito, fica profissional, mas a maior ideia é que você aperta bem, quanto menos espaço você deixar para que não entre umidade no meio do cabo, é melhor, porque a conexão ela vai durar muito mais, porque você expôs o metal ele sofre com problemas do tempo em ter corrosão, então você aperta muito bem para isso não acontecer. E se isso aqui for ficar para fora mesmo, no tempo você ainda tem que passar fita de fusão. Se você não conhece, eu ainda vou mostrar o que é uma fita de fusão. A pontinha a gente fechou, ela isolou, então não tem problema com acidentes de bater aqui e nem vai ficar entrando umidade por aqui também. E como eu falei, o outro modo é você deitar ele. Olha, ele já está me guiando aqui para um lugar, então eu vou inclinar ele assim. Posso inclinar, Alan? Pode, não tem problema, tá? Pega o fita isolante e vou começar a fazer o isolamento igual eu fiz da outra forma, tá? Começo aqui e vou dando a volta nele. Sempre lembrando de apertar. Desarme o disjuntor, pessoal, tá bom? Antes de mexer com essas coisas aqui, hein? Não vai fazer com isso ligado, não. É extremamente perigoso, tá? Olha só, eu estou apertando ele, mas estou indo rapidamente para ele ficar fixo. Eu vou chegar no fim e vou voltar com a fita isolante, hein? Aqui eu passei, ele tá aqui, eu passei um pouco para poder vedar, né, essa entrada aqui. E agora eu começo a voltar com ele, ó. Sempre apertando bastante, tá? Chegou no fim, eu não estico ela e se eu achar importante, eu posso passar mais um pouco de fita isolante, tá? Não pequem por isso, por favor, tá bom? Principalmente se ele for ficar encostado com outro fio assim na rede. E eu já vou dar uma dica, se você precisar fazer uma emenda, nunca faça uma emenda uma em cima da outra, sempre faça assim, olha, tá? Para você não ter ponto fraco. Se caso um dia a fita isolante mecanicamente aqui, olha, ela acabar estragando, mas a 3M é muito boa, ela não faz isso, pelo menos você não encosta no outro. Para isolar com a fita isolante a emenda de prolongação é muito simples, né? Já que você aprendeu anteriormente. Pega um pedação de fita aí e começo da mesma forma, olha. Ó, coloco e já vou esticando ela. Quando a gente estica, você vê que ele acompanha a torção do cabo, tá vendo? Isso quer dizer que a gente está tirando o ar de dentro aqui das junções. Dá uma olhada como ficou, ótimo, olha, ficou muito bem travado e ficou profissional. Se você for fazer isso para um cliente, um dia que ele vê uma emenda dessa, no mínimo ele vai comparar se um outro cara for fazer, porque é difícil os profissionais fazerem algo tão bom assim, olha. Tá vendo só? Na verdade, é esse tipo de emenda que vai ter aí nas instalações elétricas. Por mais que tem vídeos ensinando cada forma cabulosa e torce daqui e de lá, esse daqui é padrão do Senai, que é a NBR 5410, que é a norma, pede para ser feito. E ponto final. Fica mecanicamente travado, funciona muito bem e tá resolvido o problema. Você não vai ter problema nenhum com isso. Se você é uma pessoa experiente, eu fazia assim, eu não fazia, ou se isso está te ajudando, aqui embaixo nos comentários, comente lá o que você está achando. Se você tiver mais dicas, pode ajudar o pessoal aí que eu vou gostar muito, tá? Não deixe de se inscrever no canal e habilitar o sininho aí para ajudar a gente aqui no canal, para você acompanhar todos os conteúdos em primeira mão, beleza? Um grande abraço para você e até os próximos vídeos.